Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Ah, Dando continuidade aqui, ô Gita, você está sofrendo por aqueles que não merecem o seu sofrimento, né? Você lembra o Lord Krishna tentando convencer Arjuna, né, de entrar na guerra, né, e para destruir os violadores do Dharma, né? Você está sofrendo devido ao apego, né, a pessoas essas que não merecem o seu sofrimento. Ao mesmo tempo, você está falando as palavras como se você fosse um sábio do Dharma, né? Os sábios não se afligem pelos mortos nem pelos vivos, né? Essa passagem é forte, é bonita, né? Porque muitas vezes, né, a gente utiliza as palavras sábias, né, das escrituras reveladas para justificar as nossas fraquezas, né, os nossos limites, né? Se você quiser saber qual é a diferença de um pandit, aquele que sabe, mas não internalizou esse conhecimento, né, ela é dada neste verso. O pandit, ou panditaha, né, ele, em geral, ele é visto como aquele que possui um conhecimento acadêmico, né? Mas a definição real, né, é dada nesse verso. O Pandit é aquele que é um sábio no sentido de que ele é um Jnani, né? Os olhos, a visão do Pandit é os olhos, né, os olhos da realidade, né? Ele utiliza um olho simbólico para ver as coisas, né, de modo sábio, né? Ele vê as pessoas de modo sábio porque ele vê a natureza samatva de tudo, né? A natureza una, a natureza não dual. Ele vê a essência, a substância, a real substância em todos os ornamentos de ouro, né? Então, este Pandita é uma pessoa que está qualificado para moksha, né? Portanto, não perca isso. Pandita, aqui a palavra sama, equanimidade, significa, né, uma equanimidade em relação à natureza Atma de tudo e de todos. Eles veem esse Atma em tudo no mundo. E aqui ele diz, né, que esta pessoa ela tem o conhecimento e ela tem também humildade. Portanto, Brahmana é um extremo neste caso. Brahmana significa um homem culto, informado, uma pessoa educada e refinada, chamada Brahmana Sattva, né? Guna. Ele tem uma predominância de Guna, né? Mas o Brahmana, em sua origem, ele se refere a um sábio autorrealizado, não somente um sábio, né? De fato, no Brihadaranyaka Upanishad, o Guru diz o verdadeiro título Brahmana deveria ser dado somente para um Brahmana Yani, né? As outras pessoas, porque a gente fala os brahmins, né? É uma classe social na qual as pessoas receberam mais educação em geral, né? Elas têm mais condição econômica, etc. São os brahmins, ou os brahmanas, né? Da Índia, né? Ou por aí, também outras nações também. Então, o título, a verdade, né, sobre isso é um brahmana, é um brahmin que é um yani. Mas, no sentido secundário, significa a palavra, um que tem conhecimento. Ok. Brahmana, tendo conhecido tudo sobre a erudição, deve tentar viver daquela forma que vem do conhecimento. Tendo conhecido tudo sobre esta força, né, essa disciplina e erudição, ele se torna meditativo e, tendo conhecido este conhecimento, né, através da contemplação vedântica, né,
ele se torna um Brahmana, conhecedor de Brahman. Brahmana é conhecedor de Brahman, e ele é um Brahmana no sentido secundário, quando ele conhece tudo sobre Brahman, e ele é um Brahmana no sentido primário, quando ele conhece, eu sou este Brahman. Ele permanece estabelecido em sua natureza Brahman. Somente ele merece realmente o título Brahmana. Então, aqui, Brahmana é dotado de qual caráter? É uma pessoa, né? É uma pessoa rica, mas rica em qual sentido, né? Qual é a verdadeira riqueza de um Yani, de acordo com as escrituras? A verdadeira riqueza de um Yani é a Yana e a riqueza material é apenas uma riqueza secundária. Só a riqueza efetiva de um Yani é o autoconhecimento. A riqueza secundária, a riqueza material, física, ela é secundária, né? A riqueza real é Aham Brahmasmi, porque as outras riquezas secundárias, elas só podem comprar coisas do mundo, e as coisas do mundo são finitas. Somente Aham Brahmasmi te dá acesso à sua natureza infinita. É o único conhecimento realmente rico, porque você obtém o moksha infinito, a sua natureza infinita. Portanto, nós temos um título muito conhecido em nossa tradição que diz que a real caridade, a doação, é a doação de conhecimento. É a principal de todas as caridades ou de todas as doações, né? Então, o indivíduo que gosta de praticar a caridade, ele vai lá e dá um peixe todo dia na casa daquela família mais pobre, né? Até que um dia ele cansa, ele diz, ok, eu vou ensinar essa família a pescar, né? Então, o conhecimento é a qualidade superior a todas as outras, né? Então, para aqueles de nós com a tendência de querer ajudar, salvar, melhorar, né? Ajudar os outros, né? Saibamos que a compreensão que é algo que a maioria das pessoas não está interessada, é a doação e a caridade mais superior que existe. Numa outra passagem de um outro Taittiriya, Upanishad nesse caso, eu sou o tesouro mais secreto da sabedoria. Eu sou imperecível e imortal. Assim, Trisanku declarou após a obtenção do conhecimento. Portanto, disse que o conhecimento é Dravyamna, a riqueza maior. Portanto, Brahmana é aquele que é dotado desta riqueza superior, a riqueza do autoconhecimento. Na verdade, de acordo com as escrituras, né, um Brahmana não deve ser realmente uma pessoa materialmente muito rica. Ele, naturalmente, ele começa a viver uma vida mais simples. Voluntariamente, ele começa a viver uma vida mais moderada, mais pobre, mais simples, né? Isso é de acordo com uma tradição vedântica, um Brahmana, né? Aquele que possui este conhecimento, ele se torna voluntariamente uma pessoa mais humilde e simples, ok? Isso não serve para assustar ninguém, mas é um fato, porque o Yanni, aquele que compreendeu, né, a sua natureza em Brahman como o Brahman, ele já não está movido pelo o desejo constante, né, de mais segurança, né, mais bens, mais isso e mais aquilo, porque ele compreendeu que o Atmayana é realmente o único seguro que existe, o único porto seguro, a única segurança, né, a única paz, etc, etc. E ele simplesmente se torna uma pessoa mais simples, mais humilde.
Se ele for pobre no sentido material do termo, essa pobreza material será amplamente compensada pela riqueza, né, do Yana, a riqueza de conhecimento, de autoconhecimento. E por causa deste autoconhecimento, ele terá o quê? Ele terá essa personalidade, né, condicionada por esta característica apresentada nessas passagens do Gita como a humildade. O Yana é aquele que jamais se coloca como superior a ninguém, né? Como eu disse no outro dia, a água vinda de um nível mais alto só fluirá apenas para um nível mais baixo. A gente nunca vê uma água subir o rio acima, né? Por gravidade, ela desce rio abaixo. Assim, apenas uma mente humilde pode receber essa sabedoria, né? Então, até quando nós sejamos ainda vaidosos, né, egóicos, né, a gente tem dificuldade de receber esta sabedoria, né? Porque é parte da purificação do corpo-mente o desenvolvimento desta mente humilde, tá? A mente receptiva, a mente que compreendeu, né, os limites, né, as minhas ignorâncias e eu preciso, né, de uma ajuda, né? Então, se colocar na posição de um discípulo é uma qualificação de humildade, né? Que é rara de se encontrar por aí. É por isso que na tradição vedântica, né, a humildade ela se traduz com o namaskara, né, o namastê, né? O indivíduo se curva diante do guru, né? Por quê? Porque ele indiretamente ele se coloca no nível no qual ele precisa de ajuda, né? Uma humildade. Eu me dobro diante do guru, né? Porque me curvar na frente de alguém machuca o ego, né? Você vê o ego do indivíduo, eu não me curvo diante de ninguém, né? Eu sou do mesmo nível, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheci, né, aqui mesmo, nos nossos círculos, e depois se tornou tipo um amigo, né, para discutir outras coisas. Gradualmente se afastou do Vedanta, porque o interesse não era tão forte mesmo, né? E, de repente, a pessoa começa a dizer: ah, nós somos do mesmo nível, entendeu? No máximo, você está um pouquinho na frente de mim. Todas essas viagens, entendeu? De modo todo, derrapando nas curvas, como eu digo, realmente, né? E sem nenhuma lembrança dessa humildade que precisa ser inherent, né? Inerente, né? Neste relacionamento discípulo-guru, né? Quando eu me curvo diante de alguém, eu aceito que eu preciso de ajuda deste alguém. Por favor, me passe esta sabedoria, me ajude. Desta maneira, sem essa humildade, né? Vocês lembram que eu costumo dizer que as pré-qualificações vedânticas, isso foi uma coisa que eu apresentei assim, não existe nenhum texto de pré-qualificações vedânticas, né? É o que? A humildade, né? A confiança nas escrituras e no professor, né? E a paciência, que é um processo que, em geral, leva um pouco de tempo, né? Então, a humildade é fundamental para recebermos, né, esta sabedoria. E a maioria dos casos, as pessoas egóicas, elas começam a competir com a figura de um guru, como se o guru estivesse competindo com a figura do discípulo, né? Se colocando superior ao discípulo. Mesmo quando os professores mais genuínos não se colocam, ainda assim, existe a tendência dessa projeção por parte dos discípulos que não estão realmente qualificados e preparados para isso. Então, o Jnani, um Brahmana, Atma Brahmana, é aquele que é uma personificação do autoconhecimento que se traduz com uma humildade. Este é o mais alto nível do Jnana.
Nessa passagem deste verso, o Krishna apresenta outros seres vivos, como a vaca, o elefante, isso e aquilo, e o objetivo de fazer essa enumeração de diferentes namarupas, seres vivos, né, é aquele né, de apontar para o fato de que tudo é somente um Atma, né? E no final tem essa história do cachorro, que é muito curioso, né, que diz que entre os mamíferos, em associação com os seres humanos, né, a vaca é um ser mais elevado, o, o elefante também, e o cachorro não, o cachorro é um nível mais baixo. E pior ainda são os humanos que comem cachorro, por isso que neste verso ele fala um comedor de cachorro. Então, pior do que o cachorro, dentro desta, né, noção védica, né, é uma pessoa inculta, literalmente inculta, espiritualmente inculta, e ainda por cima ele come cachorro. Na cultura védica hindu, o consumo de carne, em geral, é desprezado, porque envolve violência, como nós sabemos, né? O consumo de carne é considerado uma ação tamásica que promove um corpo-mente mais tamásico, e um comedor de carne de cão é pior ainda. Krishna coloca no espectro do comedor de cães como o último no lado do espectro, e do outro lado nós temos o Brahmana. E entre os seres humanos e os animais temos também a vida vegetal, onde inclui também todas as plantas, né? Então, tudo isso não é muito relevante. As plantas também são jivas, né? As plantas elas não se movimentam, né? Isso nos dá uma sensação de que é menos violento cortar uma planta para comê-la, né? E esses conceitos eles são relevantes dentro de algumas culturas, né? Mas não absolutamente relevantes, né? O que é relevante é o desenvolvimento deste valor e desejo pelo autoconhecimento, que naturalmente irá purificar e desenvolver uma mente mais satívica, né? Tantas pessoas estão presas em suas dietas e ainda assim elas permanecem com mentes rajásicas e tamásicas, porque a dieta é um entre tantos outros fatores e não está entre os fatores mais essenciais, tá? Ok. Quando dizemos que o Jnani é Samadarshi, aquele que vê tudo de forma equânime, este Samadashana é apenas no fundo da sua mente. Esse é um conceito legal. O Swami é aquele que vai por aí vendo Brahman em tudo, né? Vendo o substrato de tudo em Brahman como Brahman, né? Não, mas não é uma visão literal, é uma visão intelectual, uma compreensão, né, que permanece sempre presente. Não, não é nem isso, né? Ela permanece sempre presente no fundo da mente, na mente causal, tá? É espontânea, natural, mas não a nível consciente, vendo, isso é Brahman, isso é Brahman, isso é Brahman, isso é Brahman, isso é Brahman. Muito embora essa experiência de andar por aí dizendo isso é Brahman, isso é Brahman, isso é Brahman, também é possível, porque eu tive essa experiência em Tiruvannamalai, né? Depois de 3 semanas de um seminário de Vedanta com James Swartz, né? Eu ia no Ashram e aqui, eu
e eu via, né, Brahman em tudo, né? Mas isso foi parte de um exercício, de uma prática intensa, né? De 3 semanas de seminário, que aí impactou a mente permaneceu, né? Com aquela visão constante, né? Mas depois uma pessoa começa a interagir com a vida, isso e aquilo, aí outros vritis, outros pensamentos vêm na mente, né? Mas no fundo, no subconsciente permanece essa compreensão que tudo é somente Brahman, né? Então, na mente subconsciente essa sabedoria é bem é, estabelecida. É como o tambura shruti, que é um som de um instrumento de cordas que permanece como fundo, né, de uma melodia, né, musical, assim, de um grupo, né? É constante lá, bum, bum, bum. Ele sabe que as transações, o Yanni, são as diferenças precisam ser aceitas, acomodadas, né? Assim, o comportamento do Yanni na vida prática tem o que seguir o Dharma Shastra, e para seguir o Dharma Shastra, o Atmayana interior é necessário, é indispensável. É por isso que Shankaracharya diz que, em 2 de suas obras, vê todos os corpos como o mesmo Atma, né? O Yanni vê todos os corpos como o mesmo Atma, o mesmo ser. A ação é feita sempre na dualidade, mas a ação nunca ilude o Yanni, ao ponto de crer que a dualidade seja realidade. Depois de estudar o Advaita, a escritura Advaita do Vedanta, recebê-la do Guru, suponha que o estudante vai e diga que nós dois somos um, né? E nós estamos no mesmo nível, e que, portanto, eu não tenho mais reverência e eu não faço mais namaskara para o Guru, né? Então, isso é um conceito equivocado, né? Não diga a si mesmo que o Guru é Guru, pois ele tem que ser respeitado e, e conserve a sabedoria interna para você. Você sabe, eu e o Guru somos um, né? Mas ainda assim, a nível externo, a atitude de respeito e reverência para com o Guru, que é raro de encontrar, né? Eu já citei algumas vezes, tem pessoas que me contatam, né? Quando você vê, eu penso que a pessoa realmente seja sincera, etc. Quando eu vejo, a pessoa começa a vir com os papos, né? Ah, vamos trocar umas figurinhas aí. Que história é essa de trocar figurinhas? Né? O guru não está aí para trocar figurinha com ninguém. Ele está aqui para expor os ensinamentos das escrituras, né? Simplesmente, né? A melhor de suas habilidades, sua possibilidade, né? Sabendo, esse não é o conhecimento, não é um conhecimento que eu criei, é um conhecimento, né, revelado, e eu passo adiante, né? Dentro das minhas possibilidades. Não tem essa de trocar. Eu odeio quando as pessoas querem trocar figurinha minha, começam a apresentar um monte de lixo espiritual como se tivesse interesse nessas coisas, né? Aí, de vez em quando, eu fico meio mal-humorado, eu dou um chega para lá na pessoa, aí a pessoa desaparece. Bem, essas últimas passagens não são muito relevantes. O verso 19. Aqui mesmo, o próprio nascimento é superado por aqueles cuja mente estabelecida na identidade Aham Brahmasmi. Brahman é realmente o mesmo, e ele é livre de defeitos, livre de associação, livre de ações, livre de karma, etc, etc. Portanto, somente esses yanis estão devidamente estabelecidos em Brahman como Brahman. Então, ele faz referência ao yani, a este conhecimento,
que está devidamente estabelecido na mente do Jiva-Atma, né? Como o fim do renascimento. O renascimento é superado através deste autoconhecimento. É um conceito que, de novo aparece. Não necessariamente tem um apelo, a maioria de nós, né? Eu sou o Brahman livre, independente do mundo. Eu pensava que eu fosse a mente com seus gostos e desgostos, desejos e aversões. Enquanto eu tiver, né, uma carga de desejos e aversões, desejos positivos e negativos, né, eu vou sim precisar de novos nascimentos. No momento que os gostos e desgostos, desejos e aversões foram queimados, né, sobre o fogo do autoconhecimento, né, aí o indivíduo ele talvez não possua vasanas suficientes para produzir um outro nascimento. É como eu vejo, entendeu? O corpo sutil é um corpo muito sutil, é um corpo de desejos, medos, um corpo de vasanas, porque não existe realmente diferença entre o corpo sutil e o corpo causal. O corpo sutil, ele aparece como sutil quando o causal manifestou o físico. Quando o corpo sutil deixa o corpo físico, automaticamente ele deixa de ser um corpo sutil e ele se recolhe como o corpo das vasanas, dos desejos e medos, dos quereres e não quereres. O quanto mais densa seja essa carga energética, né, um campo de energia de desejos e medos, né, o quanto mais energética, mais rapidamente ou mais, né, provavelmente ela produzirá um novo instrumento para experimentar a dualidade, né? Mas quando esse conhecimento está muito bem estabelecido, né? Conhecimento a respeito da minha identidade, né? A sanga, livre, independente, sempre já cheia, completa, plena, né? Como Satchitananda. Aí o que ocorre com essas vasanas, esse saco cheio de quereres e não quereres, né? Eles são queimados por esta compreensão. Eu sou Purna. Purna é a minha natureza, né? Purnatva é a minha natureza. Eu estou completo. Aí os desejos olham assim para, olha só, esse Yannis está dizendo que ele não precisa mais da gente, né? Aí os desejos começam a tremer, né? Eles vão ficando preocupados, né? Olha só, esse cara aí já não está mais, né, me dando atenção, não está mais me nutrindo, né? Então, este é o poder do autoconhecimento. Ele tem o poder de queimar, né, a maior parte desses desejos, dessas vasanas, por querer haver, manter e evitar. Portanto, o conceito aqui, mais uma vez, é a respeito da liberação, moksha, que ela é possível aqui e agora, ela não é algo que ocorre após a morte. Na verdade, ela põe o fim a essa história de pós-morte. A liberação ela só ocorre aqui, ela não ocorre após a morte, e ela coloca fim a essa noção de pós-morte, porque ela dissolve a individualidade, que é este corpo de vasanas, que, de novo, configura um novo instrumento de interação na dualidade. Portanto, a liberação somente é possível aqui e agora, encarnado no corpo. Krishna diz claramente que se obtém moksha aqui e agora, significa quando? Agora mesmo. Agora a libertação é possível. E o renascimento é superado por aqueles que obtêm esse conhecimento. O samsara, né, foi conquistado e dominado pelo Yoni. Quando? Aqui e agora. O mundo já não afeta o Yoni, porque ele já não deseja ou teme o mundo.
ele compreendeu a sua natureza, a Sangha, livre e independente do mundo e do instrumento que percebe e experiencia o mundo. A visão do Yanni mudou, e de novo a analogia vedântica sobre a onda, né, que é uma analogia das mais maravilhosas, né, quando uma onda estava se considerando um indivíduo, né, ela sofria as limitações, entre elas temporal, desta configuração onda do oceano. Mas imagine que ela receba satsang vedântico no meio do oceano e ela se torne um Yanni. Uma onda se tornou um Yanni. Então, qual seria a atitude desta onda? Eu nasci do oceano e tenho uma data de nascimento e eu sei que eu vou, né, me dissolver quando eu chegar lá na praia. Cada ano que passa, eu vou ficando mais velho, mais fraco, né? Eu temo que um dia, né, eu me dissolva, né, lá no shore, né, lá no fim do oceano, né, na praia, nas rochas. Portanto, essa onda se vê um fenômeno individual e se sente mortal, sujeito à temporalidade de tudo que é criado. E o vento irá determinar as suas experiências. Se não tiver vento, ela se dissolve e desaparece de novo. É um drama para aquela onda. Mas imagine que essa onda tenha assimilado devidamente os ensinamentos desta onda, que era um guru, que era um sábio, uma sábia. Em vez de se confundir com a sua natureza namarupa, ela compreenda que eu sou a água, eu sou a água, eu sou a água. Esta onda é a minha natureza incidental temporária. Eu não dependo mais do vento, eu não dependo mais de nenhuma outra circunstância, né, para a minha existência. Eu sou a água eterna. E mesmo que o sol venha a me evaporar, eu sei que eu, como água, eu continuarei a existir na forma de vapor, umidade, e mais cedo ou mais tarde, como chuvas que serão derramadas e retornadas ao oceano. Essa é uma analogia linda, maravilhosa. O eu que sou não morre em nenhum momento, não nasce. Ele não virá à existência, este é o Gita, no capítulo 2, nem desaparecerá novamente. Eu não transacionarei, eu não transicionarei através do corpo, porque durante o sono, aí ele fala assim, eu não desapareço nem no sono, nem durante o pralaya, né? Quando o universo desaparece, ou quando o corpo morre, digamos assim, né? Sou eu, sem o instrumento, eu não sou uma entidade que transaciona, mas eu continuo eternamente existente como Satitananda. O fim do meu status transacional não é o meu fim, né? O fim do meu status transacional, agente que transaciona, não é o meu fim. Da mesma forma, não irá interromper a minha existência. Eu sobrevivo a tudo isso. Portanto, a problemática da mortalidade, né, do Jivatma é resolvida. Qual é a problemática maior de todo ser humano? É a mortalidade, né? A morte o medo da morte é a mãe de todos os outros medos. Todos os outros medos são relacionados a um medo de adversidades que possam se tornar crises, que possam se tornar circunstâncias, né, extremas de adversidade que possa causar a doença e a morte, né? Tudo isso é inconscientemente. Portanto, o Yanni é aquele que conquistou a morte. Como ele fez isso? Ele vai viver eternamente no corpo? Não. Ele reivindicou a sua natureza imortal, não nascida, né? Aqueles cuja mente está estabelecida nesta natureza,
né, equânime, essa visão equânime de que tudo é somente eu e eu sou Brahman. Mesmo no momento da morte, a onda não sente medo porque ela se tornou um Yoni. Ela obtém a sua verdadeira natureza. Mas o Sansari não, o Sansari treme e quase que invariavelmente ele precisa entrar em coma, no estado de inconsciência, para que Ishvara consiga extrair, né, a mente do corpo físico. Eu costumo dizer, né, que o teste final é a morte do corpo físico, para a gente ver se a gente vai morrer consciente, inconscientemente, né, dando chilique, ou elegantemente, né, com atitude de gratidão pela oportunidade. Esse instrumento foi muito válido, serviu um propósito maravilhoso, eu cresci, desenvolvi. Em alguns de nós a gente dirá, me libertei, né? Krishna usa a palavra Samadarsini, estabelecido nesta visão vedântica. Mas não esqueça que durante as nossas transações, a gente precisa ter a visão do mundo e dos papéis que nós estamos desempenhando. Mas essa visão vedântica permanece na mente subconsciente. Esse é o ponto. Sempre ali no fundo, né? Quando as pessoas perguntam quem é você, você diz, eu sou a Betânia, né? Ela não vai dizer, eu sou Brahman, eu sou Satchitananda, né? Porque é desnecessário. Se ela disser isso, aí ela vai queimar o filme dela, né? Onde quer que ela esteja. As pessoas vão dizer, ó, a Betânia finalmente pirou de vez, né? E, portanto, então, qual é a natureza equânime? É a mesma coisa, Chaitanya, Brahman, consciência, existência, eu sou este Brahman, sou a consciência, esta é minha natureza. E aqui tem essa passagem interessante que ele diz, somente um Jiva-Atma, né, um Jiva humano, é capaz de dizer eu sou, eu existo, e eu sei que eu sou, e eu sei que eu existo, né? Os outros Jivas, né, as galinhas, por exemplo, eu não creio que elas tenham esta consciência da existência delas, né? É tudo movido, né, instintivamente, né? Somente nós podemos dizer eu sou. Portanto, qual é o fator comum a todos os seres? É o eu sou. Todos os Jiva-Atmas dizem eu sou, eu existo. É a natureza Chit de todos os Jiva-Atmas, os Jivas humanos. Eu sou. Então, somente uma entidade consciente pode dizer eu sou, né? A galinha não diz eu sou, e muito menos a mesa ou a cadeira não diz eu sou. Portanto, quando nós dizemos eu, esta é uma propaganda, uma publicidade de Brahman, né? Mas que Brahman é o aspecto Chit de Brahman, que é a consciência, a capacidade de saber eu sou, de saber eu existo, né? O eu quer dizer a consciência, Chit, e o sou significa a minha existência. Eu sou e eu existo. E eu sei que eu sou, eu sei que eu existo. Eu sou Satchit. Eu sou a existência consciente da minha existência. Esse Satchit é comum a todos os Jiva-Atmas, porque todos os Jiva-Atmas dizem eu sou, eu existo. Essa é uma passagem profunda e bonita, né? Este eu sou se refere ao Atma, o aspecto Sat Chit de Atma, e é repetidamente, né,
dito por todos nós. O problema são o quê? São as adições posteriores, que diz assim, eu sou feio, eu sou bonito, eu sou velho, eu sou jovem, eu sou alto, eu sou baixo, né? Eu sou gordo, eu sou magro, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou, né, tia. A identificação com todos esses papéis e todos esses aspectos derivados do atributo que define a nossa natureza inferior. Tudo isso pertence ao corpo físico ou ao corpo sutil, né? Stula Shariram ou Sukshma Shariram são os atributos do complexo corpo-mente. Todas essas qualidades, propriedades, características pertencem ao corpo. O eu sou, eu existo, não pode estar identificado com o corpo-mente e seus atributos, se o objetivo deste Satit é Ananda. Por isso que a gente diz, o último aspecto deste autoconhecimento é a integração do meu aspecto livre, independente e, portanto, infinitamente não limitado, que é o significado da palavra Ananta, não limitação. Eu sou a consciência e existência de natureza não dual, de natureza una, né? Não limitado. Existe somente este princípio, Satit, sem nada além de si. E por que é chamado Brahman? Porque essa consciência parece estar em e através de todos os seres. A onda tem uma localização, mas a água é livre de localização, ela é livre da temporalidade e da espacialidade. Da mesma forma, os corpos físicos estão localizados, a mente está localizada, mas a consciência ela pervade tudo, ela é livre dessas limitações, tempo e espaço. Então, a ideia de Brahman, o significado de Brahman é vastidão, né? O significado mais comum, Brahman é aquilo que é vasto, é aquilo que é todo um sem um segundo, né? Aquilo que é uno, não dual, né? Não localizado, além do espaço, além do tempo. Então, o quanto vasto é este Brahman, né? Brahman é além, né? É além dessas dualidades, desses pares opostos, né? Ele é além da eternidade e da mortalidade. É o substrato que aqui é apresentado como um fio constante inerente a todos os seres vivos, né? E qual é a natureza deste Brahman, né? Ele é puro, ele é imaculado, porque ele é um sem um segundo, é um sem nada além de si, né? Não existe nenhuma inclusão de nada que possa modificar. Brahman é sempre Sudan, puro, imaculado, é sempre bonito, é sempre seguro, é sempre puro, né? Então, são características do Brahman, né? Que vazam para o Jnani, naturalmente. Então, por que você não quer reivindicar o Brahman sempre puro, sempre seguro, né? Por que você continua reivindicando que você é o corpo impuro, limitado e inseguro, né? Por quê? Quem é que pode me responder por quê? Minha real natureza. Ninguém diz nada? Falei pela ignorância da minha real natureza. Não, a dificuldade é... Betânia, você não é ignorante da sua real natureza. Você tem conhecimento suficiente para saber que você é essa Chitananda, né? Para início de conversa, né? Então, a dificuldade que nós temos de reivindicar essa natureza imaculada, pura, ilimitada, né? Segura, né?
é devido a essas vasanas, né, que são realmente profundamente arraigadas no corpo causal, né? A nível da sua mente consciente, você tem todo esse conhecimento. Então, o trabalho aqui é um Nididhyasana que irá estabelecer esse conhecimento na mente subconsciente, de modo que o conhecimento a nível consciente não esteja em contradição com o conhecimento subconsciente, entendeu? A dificuldade nossa de reivindicar Brahmana é porque a gente vê essa contradição entre o meu conhecimento, né, e o modo que ele se expressa no dia a dia, né, que é contraditório. A gente pensa, não, eu não tenho esse conhecimento. Não, a gente tem o conhecimento, né? Mas a gente tem que passar por aquele quarto estágio, que é o estágio de estabelecer esse conhecimento, né, no mente subconsciente, de modo que ele se torne espontâneo e não requeira mais o esforço deliberado da mente consciente. Tá? Esse é o Nididhyasana. A gente faz isso reivindicando de novo, eu sou Brahman, apesar de todas as, como é que se diz? Ah, apesar das reações, né, destas ignorâncias, desses resquícios de ignorância depositados no corpo causal. A rebelião, que ele está procurando assim, o corpo causal, ele possui alguns aspectos dessa ignorância sem início e ela se rebela, né? Quando ela se rebela, a gente jamais deve pensar assim, então é porque eu não sou o Brahman, seguro, livre e ilimitado, né? Não, isso aí é simplesmente um resquício de ignorância que vai requerer um pouco mais de dhyasana. Diz assim, não, 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 você não me entendeu ainda, você vai morrer, você já está morrendo, porque eu sou o Brahman, a única fonte de segurança, felicidade e alegria, né? Você reivindica de novo o Brahman puro, toda vez que o Jiva Atma impuro se manifesta, e mais cedo ou mais tarde ele vai parar de encher o saco, como a gente diz, né? O objetivo é utilizar o corpo-mente, sabendo que essa ignorância ela é profundamente, né, arraigada, né? Mas reivindicando e assumindo, eu sou o Atma, eu sou o Atma, eu sou o Atma, sempre, jamais esquecendo de reivindicar a sua real natureza. Até que, né, esse conhecimento, esse reconhecimento seja bem estabelecido e espontâneo e livre de esforço. Okidoki? Alguém tem alguma coisa a dizer? Harion? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos, meus queridos. Vedanta Brasil. Até semana que vem, Ishvara permitindo naturalmente.